Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu vou chegar lá, aonde o Senhor quer que eu chegue. E o lugar onde o Senhor quer que eu chegue é um lugar cheio de bênçãos, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós estamos diante de Ti, e nós estamos, meu Deus, Te buscando agora, meu Deus, mais uma vez. E o Senhor quer, meu Deus, que nós que estamos aqui, meu Deus, cheguemos naquele lugar onde o Senhor quer, que é um lugar de bênção. Pai, nós Te louvamos e Te glorificamos. Aleluia. Levanta as suas mãos, diga aleluia. Maravilhoso Deus. Eu estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto, e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Diga para Ele: eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. E a palavra que me manteve em pé aqui, ali cessou minha fé. E eu vou chegar lá. Eu vou avançando, não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. E eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou chegar lá. E eu vou chegar lá. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. Aleluia. E a palavra que me manteve em pé aqui, ali cessou minha fé. E eu vou chegar lá. E eu vou avançando, não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. E eu vou chegar lá. E eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. E eu vou chegar lá. Diga pra Ele: e eu vou avançando, não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. E eu vou chegar lá. E eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. E eu vou chegar lá. E eu vou chegar lá. Estamos na Tua presença e viemos hoje aqui buscar a Tua unção e a Tua verdade. Hoje, Deus, é a 10ª lição do curso Fé, e nós vamos receber uma grande bênção hoje aqui. Vamos, igreja. Está na hora de receber o milagre, está na hora de receber o poder, está na hora de ser cheio da grandeza do Senhor. E Ele tem grandes bênçãos para a sua vida. Pai, toque em cada homem,
Toque em cada mulher que veio nesta noite em busca do teu milagre. Abençoe os que estão aqui, os que estão em casa, e que o Senhor use a minha vida para ensiná-los. Eu acredito, coisas lindas vão acontecer, milagres vão se revelar, a bênção do Senhor estará com eles. É a minha oração, em nome de Jesus. E se você crê, diga obrigado, Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus? Amém. Boa noite. Bem-vindos, vamos sentar, Deus abençoe. Tudo na paz, queridos? Todo mundo bem? Abençoado em nome de Jesus? Vamos abrir a lição do curso Fé? E já vamos para o aprendizado, porque Deus tem coisa boa para você hoje aqui. Em nome do Senhor Jesus. Curso Fé, lição 10. Passou rápido, né, irmãos? Segunda-feira a gente já vai concluir já. Curso Fé, lição 10, a confissão. Podemos? Observando a maneira como vive a maioria das pessoas que se dizem cristãs, podemos concluir que poucas aprenderam a importância da confissão. Na verdade, é difícil encontrar alguém que desfrute da vida abundante que Jesus veio trazer-nos. E a razão disso é que o povo de Deus ainda não abandonou o modo negativo de enfrentar os problemas e os ataques do diabo. Vamos continuar. A importância da confissão. Ao enfrentar qualquer problema, se disser que não conseguirá ser bem-sucedido por causa de tal afirmação, você assinará a sua derrota sem que perceba. Esse tipo de confissão dá condições ao inimigo para continuar oprimindo-o e para consumar a obra de destruição na sua vida. Enredaste-te com as palavras da sua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. A sua confissão torna-se invariavelmente o que você será ou terá. Quando você usa palavras negativas ou pessimistas, está usando a própria linguagem do diabo, e desse modo criando um envolvimento maligno ao seu redor, o qual dificilmente permitirá que você veja as oportunidades que estão à sua espera. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá o quê? A violência. Vamos parar por aqui, e eu quero que você raciocine um pouquinho comigo. A maioria de nós, irmãos, não nasceu dentro de uma igreja, e se nasceu dentro de uma igreja, nunca deu muita importância para essas coisas. O ato de você confessar as coisas, o ato de você verbalizar algo, cria, meu irmão, ou cadeias ou situações de liberdade para você. A grande maioria de nós, irmãos, aprendeu a viver a vida de uma forma natural. Se está doendo a perna, está doendo a perna. Se está doendo o pescoço, está doendo o pescoço. Se está sentindo zonzeira, está sentindo zonzeira. Só que nós temos que entender, irmãos, o seguinte: a partir do momento que nós nos convertemos, nós estamos diretamente ligados ao mundo espiritual e ao mundo físico. Eu já disse isso aqui algumas vezes. É como se nós pisássemos em dois lugares ao mesmo tempo. É como se uma perna estivesse no mundo físico e a outra no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia Sagrada manda, lá em 2 Coríntios 5:7, abra lá por favor. 2 Coríntios 5, versículo 7. Segundo Coríntios 5, versículo de número 7. Acharam? Amém. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista.
Então a Bíblia Sagrada diz para você tomar cuidado com aquilo que você vê. Você está no 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 4,18. Está pertinho aí. O que diz aí? 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? Então você precisa tomar um cuidado muito grande com aquilo que é visível humanamente. De vez em quando você conversa com algumas pessoas e você vê a pessoa falando: a minha hérnia, a minha diabetes, a minha hepatite. Você sabe o que você está dizendo? Eu sou proprietário desse negócio. A minha diabetes. Então cuidado que você vai ficar com ela para você, mas hora menos hora você perde um dedo, metade do pé aí. Diga cruz credo. Não diga não vou perder nada não. Porque a doença não é sua. Só que as pessoas não aprenderam que elas precisam fazer a confissão correta. Você sabe, né? Aqui onde nós estamos, nós temos a estação chuvosa e a estação seca, né? A estação da chuva você chama de inverno. Para mim que sou lá do sul, a estação chuvosa foi uma maravilha. Deu aquela refrescadinha, aquela umidade gostosa. Mas eu via vários de vocês aí. Atim! Meu irmão, tá resfriado? Tô com essa gripe aí. Não, se eu espirrar perto do pastor Antônio e ele perguntar para mim: tá gripado, pastor? Eu vou dizer: não, irmão, isso aqui é uma mentira, daqui a pouco eu tô legal. Isso é o quê? Isso é uma confissão positiva que nós temos que aprender a recuperar. Ontem eu fiz uma reunião estadual de pastores aqui e eu comentava sobre algumas pessoas que perderam a noção, irmão, de usar a fé. Que qualquer coisinha já sai tomando aspirina por aí, como se fosse uma válvula de escape para usar a todo momento. Eu não estou pregando contra remédio, mas eu estou falando que você tem que ser um pouquinho mais positivo. Peraí, está doendo aqui? Mas a Bíblia diz que Jesus levou esse negócio, então está repreendido em nome de Jesus. Pode ser que o primeiro dia, o segundo dia, você não consiga resistir, porque você está meio destreinado, né? Em alguns casos, você vai ter até que fazer o uso do medicamento, mas dali a pouco você está aprendendo a resistir. Diga glória a Deus. Mesma coisa com relação a alguém. Hoje é culto da família, você está intercedendo por alguém, a pessoa está lá mal, não, você determina, não, está repreendido, a enfermidade não vai levar essa pessoa, não. Vou contar para você um caso. Em 2004, 2005, mais ou menos essa época. O meu pai lá em Curitiba, ele adoeceu e ele foi parar numa UTI. Ele estava começando a ter uma inflamação, uma infecção pulmonar muito forte. E o médico falou: vou colocar ele na UTI aqui por desencargo de consciência só, porque ele não vai aguentar. Se o pulmão da pessoa parar, a pessoa morre. E eu falei: não, eu não aceito isso aí não, está amarrado em nome de Jesus. E um dia de quarta-feira como esse, o pastor fez o culto, pregou o culto inteiro, não comentou nada a respeito de saúde de família. Aí no final do culto ele falou: pessoal, vamos ficar de pé que eu vou terminar o culto. Aí ele falou: ei, você, a Bíblia Sagrada diz que a mulher não pode ficar viúva com menos de 60 anos. Eu olhei para minha mãe e falei: minha mãe não tem 60. Segurei aquilo ali. E todos os dias eu confessava aquela palavra. Durante os 40 dias, mais ou menos, todo dia eu ia lá na UTI ungir o meu pai. Até que chegou o dia que eu cheguei lá, ele não estava mais na UTI. Aí perguntei: mas cadê ele? Será que ele não morreu, não? Falei: não, tá doido? Vi ele ontem. Aí quando foram procurar lá, meu pai estava numa enfermaria. E está vivo até hoje. Glória a Deus. É a confissão. A gente precisa entender isso. Nós temos que colocar os olhos aqui na Bíblia e compreender o que tem que ser feito. Vamos lá, o que devemos confessar? Volta lá na lição. A vida cristã que abraçamos é chamada pelo Santo Espírito confissão. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote do quê?
da nossa confissão. Vocês estão com fome hoje, pessoal? Que vocês estão falando de fraquinho, assim? Tem café para todo mundo? Vamos dar um pretinho para eles tomar ali, para ver se fala mais forte. Vamos lá. A palavra grega da qual foi traduzida confissão é homologêin, que significa repetição de palavras, conceitos e figuras, ou seja, falar o mesmo. Em outras palavras, significa dizer exatamente o que o Senhor declara em sua palavra. Devemos confessar em todos os momentos em que uma provação vier sobre nós, o que o Senhor fala sobre aquele assunto e sobre a nossa posição diante de todas as coisas. Fazendo assim, colocaremos o poder de Deus agindo em nosso favor. Ele diz, foi Deus quem falou: eu velo sobre a minha palavra para a... Ao confessarmos a palavra de Deus, assumimos a nossa posição no mundo espiritual. Se não fizermos a confissão certa, jamais assumiremos a nossa posição em Cristo e nunca tomaremos posse de qualquer bênção. Há ainda um conhecimento do Senhor que só nos é concedido quando nos apropriamos da sua palavra e a confessamos. Vamos lá em João 8, eu quero agregar esse versículo a esse assunto. João 8:31. Glória a Deus. Pronto. João 8:31. Podemos? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus e conhecereis a verdade. E a verdade o quê? A Bíblia cobra, irmão, de nós que nós permaneçamos na palavra. E quando fala de permanecer na palavra, a pessoa pergunta: mas como é que é isso, pastor? Você tem que falar. O único jeito de você permanecer naquilo que você aprendeu é você verbalizando. Hoje vocês estão falando aqui, meu irmão, meio como se fosse sulista. Vocês estão falando fraquinho. O pessoal lá no sul, o pessoal fala que a gente é metido, mas é que a gente é mais retraído, assim, mais na nossa. Aí você vai na igreja: ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, glória a Deus, aleluia, amém? Amém. Não, meu irmão, você tem que falar com autoridade, voz de vencedor. Lá no Salmos 82, a Bíblia Sagrada diz que Deus está na congregação dos poderosos. Deus não está na congregação dos molengas, diga amém? Isso, vai criando autoridade nessa palavra. Você ouviu o evangelho? Não, eu tenho que permanecer nisso aqui. E como que eu permaneço? Eu vou falando. Quer ver? Deixa eu perguntar. Quem veio segunda-feira na vigília? Eu, se estivesse sentadinho aí no seu lugar, desde segunda-feira eu estaria determinando o meu salário. Lembra? Gênesis 30:28. Determina-me o teu salário que eu te darei. Para você ter uma ideia, vamos lá no Salmo 103, versículo 20. É uma coisa que vai ligando na outra. E você vai percebendo que as coisas de Deus, elas não têm muito segredo, não. Elas precisam ser praticadas, exercitadas. Acharam aí o Salmo 103? Versículo de número 20. Olha o que a Bíblia fala. Bendizei ao Senhor anjos seus. O que eles são? Magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. Fazendo o quê? Obedecendo a voz da sua. Esse poder de Deus que faz os milagres, que opera as maravilhas, ele se submete apenas a uma coisa: a voz da palavra de Deus. Você vai recordar, você já deve ter lido isso na Bíblia, que lá na antiga aliança os profetas falavam assim, ó: assim diz o... Porque era como se Deus falasse.
Por isso que Jesus falou, permaneça na palavra, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Não é a letra aqui que vai me libertar, mas é o poder de Deus que vai fazer aquela verdade se cumprir na minha vida. Por isso que esse título, ele falou, o que nós devemos confessar? Porque confessar é o entendimento da Bíblia. Hoje é a oração da família. Quem sabe você está vendo a tua família cada vez pior. Mas lembra? Não anda por vista, anda por fé. O que a Bíblia diz? Eu e a minha casa é confissão, é falar. Volta para a lição, um exemplo prático. Digamos que em seu corpo apareçam sintomas de alguma doença. Olhando para o lado natural das coisas, você deve cuidar-se, buscar ajuda na ciência e pacientemente esperar que a sua saúde se restabeleça. Imaginemos ainda que alguém encontre você e educadamente pergunte-lhe como vai. Pergunte-lhe como vai. Você responde quase com satisfação que não vai bem. Diz que dói aqui e acolá, confessando o que aparentemente é verdade. Esse tipo de atitude, mesmo despercebidamente, dá o quê? Autorização ao inimigo para continuar atacando. Você acabou de aceitar, embora de maneira inconsciente, aquele sofrimento. Que fique bem claro, a tentação de doenças, que são os sintomas, não significa que você já esteja doente. Como a tentação de praticar o adultério ou de cometer qualquer crime, não o faz ser um adúltero ou um criminoso. É o quê? É a aceitação, a consumação que o torna tal. Se você pode sublinhar, marque isso aí para você depois ler na sua casa melhor. Você pode indagar. Se estiver com sintomas da doença, deverei mentir que os não tenho? Não. A verdade é que só em você reconhecer que os tem já está mentindo. O Senhor Deus afirma em sua palavra que pelas feridas de Jesus já fomos o quê? Como uma pessoa pode estar mal se Deus declara que ela já foi curada? O nosso problema é que cremos mais nas coisas, nos sintomas e nas pessoas do que em Deus. Uma pessoa sofre um acidente. O corpo está todo quebrado e cheio de dores. O médico entra na sala e ela pergunta, doutor, como estou? Ele responde, você está bem. Muito bem mesmo, em breve poderá sair dessa casca de gesso e ter uma vida normal. Em seguida entra algum amigo e lhe dirige a famosa pergunta, então, como você está se sentindo? A pessoa não pensa duas vezes e responde, estou muito bem. Essa pessoa falou de acordo com o médico. Mas muitos cristãos se recusam a falar de acordo com o quê? Quando você se firma na palavra e a confessa, não importa o que sente, está se unindo ao Senhor. E quem se unir a Ele jamais fracassará. Mas o que se ajunta com o Senhor é o quê? É o mesmo Espírito. E eu abro em Tiago 2 com você para a gente completar o raciocínio. Tiago 2,10. Por que nós temos que ter essa prática constante? Tiago 2,10, podemos? Amém? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se o quê? Culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito o quê? Transgressor da lei. Aí vem o 12. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da... Aqui a coisa fica um pouquinho mais séria, irmãos. O Tiago falou que a pessoa ela guarda a lei em vários aspectos, mas ela tropeça em um. A Bíblia diz que ele vira um transgressor da palavra. Qual que é a ordem ali no 12? Assim falai,
E assim o quê? Procedei. Eu sempre falo isso aqui na igreja, que a nossa vida ela não é construída, irmão, só pelas orações do domingo, não. Ela é construída pelas decisões da segunda também. E muita gente não entende que anda jogando fora a oportunidade de construir uma vida melhor, porque não fala conforme a Bíblia. Ou melhor, a pessoa se comporta em determinadas coisas como cristão, e outras coisas ela é como um mundano. Você quer ver uma coisa? Quando teve essa última eleição para presidente, as pessoas fizeram lá uma daquelas frasezinhas de WhatsApp. E eles falaram bem assim: não adianta orar como cristão e votar como ímpio. Eu falei, olha só que interessante. Aprendi mais uma coisa que eu não sabia. Porque tem gente que é crente e defende pessoas que, por exemplo, são a favor de aborto. Não estou criticando a conduta, mas é só uma ideia para você entender. A pessoa ela diz que é cristã, mas ela vota em candidato que é a favor de união de pessoa do mesmo sexo. A pessoa ela ora como cristão, mas vota como ímpio. Vota em candidato que quer liberar maconha, que quer fazer todas essas coisas erradas aí. Então o que ele falou? Assim falai, assim procedei. Você fala como cristão e se comporta como cristão. Falei ainda há pouco a respeito da pessoa pegar e falar: minha hérnia. Não é meu não. Sai fora. Deu exemplo: minha diabetes. Não, a diabetes é do diabo, é a mulher dele lá. Eu não quero saber desse negócio da minha vida não. Por isso que ele disse: fale e proceda. Fale e proceda. Fale e proceda. Porque é assim que nós vamos alcançando as vitórias. Ele falou que a lei vem e julga a pessoa que age dessa maneira. Ela dá a sentença de vitória em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Não fecha o Tiago não, volta na lição lá que eu vou precisar do Tiago 2 daqui a pouquinho. Fé e confissão. Já temos aprendido que a fé é a certeza das coisas que se esperam e que ela vem quando damos ouvidos o quê? A palavra de Deus. De nada valerá a fé, a certeza de que alguma bênção é nossa, se não agirmos de acordo com ela, confessando a nossa posição, que o Senhor declara ser nossa em relação a qualquer assunto. A fé é como uma autorização dada pelo Senhor. Depois que ela surge em nosso espírito, não temos mais de ficar parados, esperando o momento certo. Basta o quê? Agora eu quero Tiago 2,17 com você. Tiago 2,17. Assim, também a fé, se não tiver as obras, é o quê? É morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pela o quê? Pelas minhas obras. Eu não preciso ficar falando para todo mundo: eu sou de fé, eu sou de fé, eu sou de fé, eu faço, eu aconteço, eu pinto, bordo, frito, cozinho. Não. As minhas obras dão um indício se eu tenho fé ou não. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, antes do culto das 3, antes de eu entrar. A pessoa mandou para mim uma mensagem: pastor, o senhor lembra daquele gabinete da prosperidade que o senhor fazia? Eu falei: eu lembro. Então, pastor, setembro do ano passado nós conversamos, e o senhor falou que dentro de 1 ano eu estaria abrindo o meu negócio. Pastor, fechei o negócio da sala hoje, mês que vem eu estou abrindo, 1 ano depois. O que é isso, irmãos? A gente comentou ali, conversou um assunto, fizemos uma oração, e a pessoa foi tratada de proceder. A hora que a gente libera a palavra, a gente coloca a fé dentro do coração da pessoa. Só que a fé ela vai sendo acompanhada do quê? De obras, de atitudes. Porque tem muita gente que fala: eu vou ter minha empresa, mas vive lá. Vai chegar? Não vai. Tem que ter fé, tem que ter movimento, tem que ter ação, tem que ter atitude. Aí as coisas acontecem.
Diga amém. A verdadeira confissão. A linguagem da fé é a que os filhos do Senhor devem ter. Assim como os incrédulos e os tímidos, nenhum desses entrará no reino de Deus. Está entre parênteses ali, né? Falam dos seus receios e temores. Devemos o quê? Confessar as nossas possibilidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. A confissão da nossa posição na palavra de Deus é a ferramenta que nos fará invencíveis. Com ela poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Temos de ser ousados no que cremos, pois a confissão do que somos em Cristo fará fugir todo o exército do inferno. O Altíssimo assim se expressa sobre a nossa confissão: sou eu quem confirma a palavra do seu servo. Para os que vivem na derrota, o nosso modo de falar é arrogante e atrevido. No entanto, eles não entendem que essa é a linguagem de quem realmente pertence à família divina. Falar a palavra de Deus em todos os momentos e diante de todos os desafios fará com que o Deus libertador do passado entre em cena, realizando hoje o mesmo que fazia nos tempos bíblicos. Essa é a cura para a igreja fracassada que atualmente conhecemos. Igreja comprada por Jesus, santificada pelo seu sangue, revestida pelo poder do Espírito Santo, mas vive cheia de problemas, lutas, divisões, pecados e fracassos. A confissão verdadeira fará surgir o quê? A igreja verdadeira. E aí nós vamos lá em Marcos 5. Marcos capítulo 5, versículo 25. A confissão verdadeira vai trazer a igreja verdadeira. E qual é a igreja verdadeira, pastor? A Graça, a Assembleia, a Batista? Não é denominação, mas é a conduta. Quando Jesus estava no seu ministério terreno, ele estava, irmãos, fazendo esses exemplos, ajudando essas pessoas para deixar para nós o referencial de como agir. Acharam Marcos 5, 25? E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo o quê? A pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Olha o 28, que forte. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Olha que coisa séria. Essa mulher estava 12 anos sofrendo ali com as regras dela desreguladas, e ela perdeu todo o dinheiro que tinha, pagava consulta, pagava tratamento, pagava consulta, tratamento, nada resolvia. Aí alguém começou a falar: olha, Jesus está fazendo milagre, Jesus está fazendo milagre. E ela começou a ouvir aquela palavra, aquela boa notícia. Aí um dia ela confessou: se eu tocar nele, eu vou sarar. E aí o que acontece? Começou a passar aquele barulho daquela comitiva. O que é isso? É Jesus. Pois ela pegou, levantou, passou por todo mundo, tocou em Jesus, e a Bíblia diz que quando ela tocou, aconteceu como ela falou. Lembra da fé sem obras? Ela podia ficar falando: se eu tocar, eu vou ser curado, se eu tocar, eu vou ser curado, se eu tocar, eu vou ser curado. Mas se não saísse de casa, ia morrer falando, igual um papagaio. Por isso que ele falou: a verdadeira confissão é a confissão que fala, lembra? E procede. Então isso aqui é a igreja verdadeira. É a igreja que tem o vocabulário, mas tem o quê? A atitude, o movimento, ela se consagra. Falei para você sobre o culto da segunda. Não, foi falada a palavra, abriu a palavra, eu vou correr atrás.
Vamos supor que você tem um objetivo aí até dia 31. Vamos supor que até dia 31 você quer 50 mil reais. Diga amém. Você quer 50 mil até dia 31 e hoje é dia 26 e você tem R$1.000 só. Faltando 49. Aí o que acontece? Você começa a olhar para as coisas, não tem a menor chance humana de dar certo. Aí o diabo vai oprimindo. Lembra do Pedro? Vai soprando um vento forte, a pessoa começa a ficar com medo e dali a pouco ela fala. Falta só 5 dias, não vai dar certo. Está amarrado em nome de Jesus. Jesus falou que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei, irmãos, como que você reage, mas esse curso fé tá me deixando muito feliz, irmãos. A gente está aprendendo coisas aqui. Opa, pera, isso aqui é assim que vive. As coisas andam complicadas? Podem estar complicadas, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Se Ele nos ajudou ontem, vai ajudar hoje, vai ajudar sempre. Aleluia! Aí vem o último tópico, que é forte demais. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo acontecer. Olha para o seu irmão e fala: nós vamos fazer acontecer o negócio aí. Aleluia! Agora que você está fervendo na fé, conhecendo quem você é em Cristo e o que lhe pertence na palavra de Deus, é hora de tomar uma posição firme contra as forças malignas que se levantam para arruiná-lo. Observe ao seu redor em quantas frentes o diabo tem procurado destruí-lo. Veja todos os obstáculos que para você são intransponíveis e decididamente, com a palavra do Senhor, enfrente-os e vença-os em nome de quem? Em vez de ficar na defensiva, esperando nova investida do inimigo, ataque-o. Lance-se contra Satanás agora, exigindo que ele e tudo que é dele saiam da sua vida. Nunca mais tenha o menor receio do inimigo. Assuma agora o que Jesus comprou para você, e é o que nós vamos fazer agora. Diga amém? Fica de pé no seu lugar aí, que nós vamos fazer a oração, vamos confessar as nossas vitórias e vamos partir para cima, porque a bênção é sua. Diga aleluia, aplauda Jesus, bem bonito. Amém, Senhor. Coloca a mão no coração, fecha os olhos, concentra a sua fé nesse Deus vivo, esse Deus que promete na palavra dele, que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E nós confessamos aqui nessa noite, meu Pai, que nós vamos viver muito mais do que estamos vivendo. A tua palavra declara que verdadeiramente o teu Filho levou as nossas enfermidades, as nossas dores ele tomou sobre si, e diz que o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas eu sou sarado. E tem gente hoje aqui, Pai, colocando para fora essa palavra de confissão positiva. Esse outro Deus está dizendo: Jesus, eu ouvi que eu tenho que determinar o meu salário. E Pai, o teu poder, ele vai obedecer à voz da palavra. O teu poder, ele vai obedecer à voz da Escritura. O teu poder vai obedecer à voz dos mandamentos. E nós estamos aqui para falar que foi para a liberdade que o teu Filho Jesus me libertou. E é por isso que eu não aceito nenhum cativeiro do diabo. É por isso que eu rejeito essas ciladas malignas na minha vida. Pode ser que tenha alguém aqui, meu Deus, que a cabeça esteja às 11 agora, mas essa pessoa está dizendo: diabo, Jesus Cristo me dá saúde. Pode ser, meu Deus, que alguém aqui esteja com um familiar doente, e o Senhor fez com aquele centurião, aquele oficial do rei, a seguinte explanação: vai, o teu filho vive.
E a Bíblia diz que aquele homem creu na palavra de Jesus. E você pode dizer: o meu filho vive, a minha esposa vive, a minha mãe vive, o meu pai vive, em nome de Jesus de Nazaré. Você pode confessar pela palavra que a enfermidade não vai ceifar a vida dele. Você pode confessar que a enfermidade não vai destruir o seu corpo. Você não é dono de doença nenhuma. As doenças são do diabo, e nós confessamos que estamos sarados pelas feridas de Jesus. Nós falamos contra essa enxaqueca crônica, essa pressão na cabeça, essa dificuldade que a pessoa está aqui agora, ou aqui ou em casa, de engolir as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos essa enfermidade. Nós falamos, nós ordenamos agora: sai daí toda obstrução da garganta. Vamos, sai daí das amígdalas, da laringe, da faringe. Vamos, saia daí agora. O demônio que enfraqueceu o pulmão dessa pessoa, todas as vezes que ela puxa o ar, ela sente dor, ela fica cansada, ela fica ofegante. Mas nessa noite o poder de Deus quebra, o poder de Deus destrói o poder dessa doença, e não vai prosperar não, diabo. Nós estamos armados aqui agora com a palavra. É ela quem declara, é ela quem diz que nenhuma arma preparada contra a minha vida prosperará. É ela quem diz que o Senhor Deus está na congregação dos poderosos, e eis aqui as pessoas assumindo o poder, a pessoa colocando a mão na coluna e dizendo: minha coluna se endireite, fique curada. Meu Deus, toca agora, Pai, arrancando toda a hérnia. Toca agora, arrancando, meu Deus, oh Pai querido, esse demônio que colocou, ó Deus amado, o reumatismo, o demônio que colocou a artrose, o demônio que colocou a artrite, vai saindo agora dessa pessoa. O demônio que travou a mão dessa pessoa, essa pessoa não consegue nem abrir e fechar a mão direito, saia daí agora com todo o seu mal. O demônio que está colocando o embaçamento nas vistas, sai dessas vistas agora. Eu estou mandando que tudo que não presta saia. Vamos, meu irmãozinho, confessa o que a Bíblia diz. A Bíblia Sagrada diz que se Deus é por você, quem será contra você? Então agora nós estamos dizendo: diabo, o negócio agora não é mais comigo não, o negócio é com o meu Deus. É Ele que guerreia as minhas guerras, é Ele que me ajuda, que me esforça, que me sustenta com a sua mão de poder. Isso você vai confessando agora, e vai mandando bater em retirada, vai mandando bater em retirada da vida dos seus filhos, porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Manda sair do seu casamento, porque a Bíblia Sagrada diz que o casamento é uma árvore frutífera. Vamos, em nome de Jesus Cristo, vai ser como a Bíblia diz, e assim nós falamos, e assim procedemos, assim falamos, assim procedemos. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória cada uma das nossas necessidades por Cristo. Chama a existência, a providência de Deus para a sua vida. Eu falei aqui de pessoas que precisam de uma quantidade até o dia 31, vai aparecer. Você precisa de 20, de 30, de 40 mil, o poder de Deus vai mandar. Pai, em nome de Jesus, vai agindo, meu Senhor, vai atuando agora com a tua mão forte, vai atuando, meu Senhor, com o teu braço estendido, vai arrancando essas pessoas, meu Deus, desse prostracismo. Tem gente dizendo: eu quero me levantar agora, eu quero me levantar agora, eu quero buscar o teu poder, meu Pai, e eu vou vencer essa situação, e eu vou vencer esse embaraço, e eu vou vencer esse atrapalho. Todo mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda maldição é quebrada, toda obra do inferno é amarrada. Vamos, diabo, pega o seu mal, pega a sua trouxa, amarra tudo que é seu, e em nome de Jesus, toda maldição saia. E nós confessamos a nossa vitória. Nós confessamos a nossa vitória. Te agradecemos, Senhor. Obrigado porque o teu poder está na nossa vida. O teu poder está na nossa vida. Em nome de Jesus.
Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. Erga suas mãos e vamos dizer bem bonito, bem forte: maior é o que está em nós. Vamos dizer: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está, aleluia, do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. É bem maior, é bem maior. Maior é o que está em nós do que aquilo que está nesse mundo. E se você crê nessa verdade, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Bem bonito. A vitória é nossa. Glória a Deus. Quem está abençoado? Teve gente que não falou eu. Vou perguntar de novo. Quem está abençoado? Glória a Deus. Amém? Pessoal de casa, fique na bênção. Próxima aula do curso Fé, vocês estarão conosco. Amém?